Numa altura em que aumentam o número de casos diários de Covid-19 nos concelhos mais a norte do país, temos agora a oportunidade de falar em direto com Salvador Malheiro, presidente da Câmara de Ovar, onde, de resto, e muito bom dia, já houve inclusivamente um cerco, foi das únicas cidades portuguesas onde houve mesmo uma cerca sanitária para conter a Covid-19. Sei que é muito crítico desta nova medida implementada pela DGS de permitir que as pessoas voltem ao trabalho após 10 dias de quarentena. Qual é o aspecto negativo que vê nesta reintegração mais rápida na vida ativa? Muito bom dia. Eu, de facto, tenho algumas reservas sobre essa norma, pelo facto de constatar um risco grande no que diz respeito à saúde pública. E, por outro lado, também um risco para as nossas empresas, que são obrigadas a receber os seus colaboradores e para as escolas também, sem uma garantia de que o contágio está eliminado ou a probabilidade de contágio é muito reduzida. Portanto, no fundo, o que acontece é que com esta norma, estas pessoas são dispensadas de fazer um novo teste e, eventualmente, até podem estar a regressar ao trabalho já sem sintomas, mas ainda com o vírus. E desta forma, aquilo que também acontece é que nos boletins da DGS há um maior número de recuperados e, eventualmente, um menor número de casos positivos. É isso mesmo, e parece que estamos a tratar isto tudo como números e não podemos esquecer que estamos a falar de pessoas. A norma até à data era de que alguém que estivesse com 14 dias depois da confirmação da infecção, se fizesse um teste negativo, poderia retomar a sua vida ativa. A mudança que irá acontecer para os que foram infectados só a partir do dia 15 de outubro é diferente, porque, em primeiro lugar, reduz o tempo para 10 dias apenas, e por outro lado não há necessidade de aferir a sua recuperação com um teste negativo. Ora, isso por um lado causa muita pressão nas empresas e nas escolas que vão receber esses pseudo-recuperados. Por outro lado, a Segurança Social também deixa de ter responsabilidade porque deixa de ter a necessidade de pagar essas retribuições sociais e, portanto, é uma forma de se passar a responsabilidade para as empresas e não para a Segurança Social, como deveria ser, mas, no meu ponto de vista, o mais importante tem a ver precisamente com o risco ao nível da saúde pública. E digo isto pelo facto de ter constatado um caso cá em Ovar, que nada tem a ver com esta nova norma, mas foi de alguém que foi dado como recuperado porque fez o teste durante o fim de semana, e depois de ter tido uma infecção há mais de 15 dias, teve, portanto, um teste negativo, passou a fazer a sua vida normal, passado 2 dias sentiu-se mal, teve que ir ao hospital e, infelizmente, faleceu passado 2 ou 3 horas. Isto apenas para evidenciar o risco que nós podemos estar aqui a cometer pelo facto de estarmos a autorizar as pessoas a voltar à vida ativa. Exatamente. No entanto, aquilo que a DGS explica é que reduziu para 10 o número de dias porque, supostamente, nessa fase o vírus ou seja, a pessoa já não irá infectar outras pessoas. Essas justificações não lhe parecem válidas? Eu não sou médico, nem profissional de saúde, eu apenas sou alguém que está no terreno a tentar gerir a pandemia à escala local da melhor forma possível. E no momento em que nós estamos a ver uma escalada de infecções no nosso país estar a aumentar aqui a probabilidade ou até aqui o nível de incerteza quando nós temos uma contaminação praticamente comunitária, eu, na minha humilde opinião, mas volto a referir, é título pessoal e como presidente de Câmara e de estar aqui a gerir a situação, não me parece muito eficaz para quem quer estancar esta pandemia que está, infelizmente, a assumir uma intensidade cada vez maior e onde todos os especialistas estão, inclusivamente, a atirar para valores claramente superiores aos 2, e é importante dizer-se, os 2 são os maiores desde março. Perguntava-lhe ainda, e porque, como disse logo no início desta entrevista, Ovar foi das poucas cidades portuguesas onde houve uma cerca sanitária. Aparentemente, esse tipo de medidas, nesta altura, já não faz parte sequer dos planos que o Governo equaciona.
Olhando para trás e imaginando que nos próximos dias haveria um enorme aumento de casos em Ovar, oxalá que não, acha que continuava a ser a atitude correta para tentar conter o vírus? Nós percebemos bem a atitude que foi tomada em Ovar em março. Ovar era o único território do país onde era evidente uma contaminação comunitária. O resto do país não tinha este mesmo problema. Nesse contexto, todos nós percebemos o cerco sanitário que aqui foi instalado. Foi um sacrifício muito, muito grande para o povo vareiro, para as empresas de Ovar, que viam os seus concorrentes a trabalhar a escassos metros das suas instalações. Mas o que é certo é que a situação funcionou. Funcionou sobretudo porque o povo, as pessoas, cumpriram escrupulosamente com as regras. E o que é certo é que nós, em março, abril, nós tínhamos 2% dos infectados totais de Portugal, nós tínhamos cerca de 500 casos ativos, quando em Portugal tínhamos 25 mil casos ativos, e hoje, em Portugal, vemos um incremento superior a 50%, portanto um valor já na ordem dos 40 mil casos ativos, subiu 50% em todo Portugal, e em Ovar reduziu 85%. Nós hoje temos apenas 80 casos ativos e temos um controle completo de todos os elos de contágio. Quero com isto dizer que essa medida funcionou. E funcionou sobretudo porque permitiu estancar o contágio para outros concelhos vizinhos. Permitiu estancar o contágio que existia em Ovar para o resto do país. Ora, hoje, o que se sente é uma contaminação comunitária em todo o território de Portugal. E que já deveria ter justificado medidas bem mais efetivas durante os últimos meses. Porque aquilo que se está a passar hoje... Confinamentos até podem ser confinamentos, mas muito cirúrgicos, muito pontuais, muito específicos, nunca à escala de um município, nunca à escala de uma região. O que poderia ser, mas isso naturalmente que são os nossos profissionais de saúde, da saúde pública, ao nível da tutela, que deveriam identificar, porque eu não tenho a menor dúvida de que há bairros, há freguesias, há ruas, há aglomerados de pessoas, onde existe um grande número de infectados, mas pior do que tudo isso, já se perdeu o elo de contágio. E, portanto, eu volto a referir, mais do que tudo isto, o que devia ter acontecido no passado era aumentar a nossa capacidade de testagem. Era aumentar o número de profissionais de saúde prontos para fazer os contactos com os infectados. Os contactos com os contactos dos infectados. Para se perceber efetivamente por onde é que o vírus andou. Salvador Malheiro, agradeço-lhe as explicações que nos deixou em direto na manhã informativa da TV24.